Boa noite, boa tarde ou bom dia. Sejam bem-vindos à minha apresentação. Eu chamo-me Marvin Joferino Andrade e estou aqui para apresentar o trabalho de atividade prática 2 da disciplina Estrutura de Dados e Algoritmo. Como conteúdos para a minha apresentação, terei em primeiro lugar conceito de pilha, stack, em estruturas, struct. Por segundo, estrutura geral de uma pilha, struct, né? Que é a estrutura struct. Operações fundamentais, por três, operações fundamentais em pilhas. Por fim, penúltimo nesse caso, número 4, que são vantagens e desvantagens. E por fim estarei apresentando o meu código, né, do meu programa, que é um exemplo prático da aplicação da pilha. Dando seguimento, temos aqui como ponto número 1 o conceito de pilhas em estrutura struct. Então, podemos dizer que a pilha é uma estrutura, não é, de dados linear que é baseada no princípio LIFO ou last in, first out. Isso podemos dizer que significa que o último elemento inserido na pilha será o primeiro a ser removido. Deste modo, a sua posição é vasta e abrangendo o controle de chamadas de funções, algoritmos de retrocesso, não é? Como temos, por exemplo, o backtracking e sistemas de navegação, como botões de voltar, avançar, de navegadores, nesse caso. Em linguagem C, não é? Podemos dizer de que a pilha pode ser implementada utilizando structs que organizam os dados e as funções relacionadas de maneira eficiente. Podemos dizer de que prosseguindo, temos aqui já o ponto número 2, que é estrutura geral de uma pilha. Então, temos aqui o exemplo, né? Em programação C, né? Em linguagem C, perdão. Podemos dizer de que para definirmos, né, em primeiro lugar, podemos dizer que para definirmos uma pilha em C, usamos uma strat, não é? Podemos dizer com dois componentes principais. A variável topo, e que controla a posição do elemento mais recente, e um array, como podemos ver que está ilustrado, onde os dados serão armazenados. Neste exemplo, o array suportará até 10 elementos, 100 elementos, que serão representando a capacidade fixa da pilha. Podemos dizer de que esta capacidade, não é? Essa estrutura, simples, irá fornecer a base de operações de como inserir, remover e consultar elementos, né? Possamos dizer assim, sempre de acordo com o princípio LIFO, não é? Então, prosseguindo, temos o ponto número 3. O ponto número 3, que serão operações fundamentais em pilhas. Então, uma pilha com três operações principais, não é? A função push, que é emparelhar, que irá inserir um novo topo na pilha. Deste modo, não é? Que ainda haja um espaço disponível, não é? Não sei se consegue perceber. Neste caso, depois temos a função pop, ou desempilhar.
esta função irá remover e retornar o elemento que está no topo. E por fim, não menos importante, que não se até menciona assim, podemos dizer de que temos a operação pick, que irá permitir consultar o valor do topo sem removê-lo. Atenção, sem removê-lo. Deste modo, isto será útil para a verificação do último elemento, não é? Então, essas operações poderão ser realizadas de forma rápida e eficiente, não é? Mantendo o comportamento LIFO. Prosseguindo, temos aqui temos aqui o nosso exemplo, como podemos aqui observar, não é? Como estava a explicar no slide anterior, o comportamento do push e o comportamento do pop. Então, podemos dizer assim que a pilha, podemos dizer assim que a pilha implementada com struts, ela irá permitir a realização de fundamentos como push, que é inserir, e pop, remover de forma eficiente, não é? Seguindo aquele princípio que estávamos já a falar, que é o LIFO. Essas operações serão rápidas, zeros e uns, e ideais para gerenciar dados e cenários com acesso restrito ao topo. Prosseguindo, vantagens e desvantagens. Vantagens e desvantagens, né? Podemos dizer que aqui, estava aqui a acertar o slide. Vantagens e desvantagens, não é? Então, já está aqui. As pilhas, né? De uma forma resumida, posso dizer de que as pilhas apresentam vantagens claras. Por exemplo, são simples de implementar e permitem inserções, não é? E remoções em tempo constante, ou seja, zeros e uns. No entanto, não há limitações em implementações com arrays, não é? A capacidade fixa, podemos dizer assim, pode levar ao desperdício da memória ou falta de tempo. Além disso, o acesso restrito, estamos a falar aqui, não é? Quando eu digo que a capacidade fixa, não é? A capacidade fixa pode levar ao desperdício de memória. Estou a falar já das desvantagens. Prosseguindo, apesar disso, podemos concluir que, como desvantagem também, é uma estrutura indispensável, não é? Não como desvantagem, não como, né? Fiz uma confusão. Então, dizia que a capacidade fixa em arrays pode levar a uma falta de espaço, pois quando definimos, por exemplo, que o array tem que é de, como eu posso dizer, array cujo valor é 100, né? Ele irá reservar aquela memória. Então, tendo esse comportamento repetidas vezes, não é? Irá nos levar à falta de memória, ou desperdício, podemos dizer assim. Temos outro ponto, o acesso é limitado. Apenas o elemento do topo estará acessível diretamente. Prosseguindo, temos aqui o código, não é? Este código, não é? Temos este código aqui, que trouxe aqui para análise simples e breve, não é? Este código aqui irá implementar uma pilha simples para armazenar ações, usando a linguagem C, como podemos ver aqui. Primeiro, na estrutura, definimos a estrutura da pilha, que contém dois elementos principais. Estes dois elementos principais são
como podemos observar, uma variável no topo, que irá indicar a posição do último elemento inserido, e um array que irá chamar as ações, usando para armazenar as ações como strings até 50 caracteres, como podemos observar aqui no código. Então, prosseguindo, em seguida, temos uma função push, não é? Temos essa função push que irá servir para adicionar novas ações a pilhas. Antes de inserir, ela irá verificar se ainda há espaço disponível, como está ali descrito. Se houver, ela irá incrementar o valor e copia a nova ação para o array. De seguida, já a função pop presente aqui irá remover a última ação armazenada, não é? Ela vai verificar se a pilha não está vazia, e se houver elementos, ela retorna a ação ao topo. E neste modo, ao retornar a ação ao topo, ela irá decrementar o valor do topo. Caso contrário, ela também irá retornar a mensagem, como podemos aqui estar ilustrado, indicando que não há mais ações a desenvolver. Por fim, temos aqui o nosso método main, o nosso método main, o nosso método main. O nosso método main, neste método main, iremos inicializar uma pilha vazia, com o topo definido -1. Depois, usaremos a função push para adicionar ações como escrever uma frase, adicionou um título, inseriu uma imagem. Em seguida, chamamos pop repetidamente para simular, nesse caso, a função de desfazer, exibindo na tela as ações sendo removidas da pilha até que todas essas sejam desfeitas. É como se fosse um undo. Este exemplo, por fim, podemos dizer que demonstra de forma clara o funcionamento básico de uma pilha e como ela pode ser aplicada para resolver casos concretos, problemas reais, situações concretas, e por fim também como implementar um sistema de desfazer ações. O mais comum é sabermos que é o undo. Fez uma ação, voltou. Sem mais do momento, cordiais saudações.